Olá, olá, olá. Como vão vocês? Estamos bem aqui em Londres. O dia já está indo embora. Já são 3 horas e 32 minutos. E o sol já está lá embaixo. Aliás, ele nunca levanta, né? Mas ele já tá dizendo tchau. Já está começando a escurecer. E estamos aqui mais um dia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que que eu sempre estou com um pano na cabeça agora no inverno? É porque é muito frio mesmo. E à medida que a gente envelhece, uma coisa que eu descobri é que a cabeça esfria muito. Então a gente tem que estar sempre com a cabeça coberta. No Brasil não é necessário porque é quente, né? Em países quentes você não precisa, porque o calor do sol já aquece a sua cabeça. Mas aqui não tem sol para aquecer a cabeça da gente, então a gente tem que proteger de outra forma, né? E por isso que eu estou sempre com esses lenços. São um tipo de é, pano. Ele é assim, ó, ele é de malha e ele é vendido lá em Chipre. Então é uma tradição grega, né, de cobrir a cabeça das mulheres gregas. Elas sempre cobrem a cabeça, mas é porque no inverno é frio, gente. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente sente mais frio do que quando é mais novo, né? Claro. Então, é por isso que eu estou sempre com um pano na cabeça. Eu tenho uma coleção deles que eu trouxe de Chipre. Toda vez que eu vou em Chipre, eu trago alguns, né? Tem uma coleção deles aí. E é isso aí, para aquecer a cabeça, viu? A gente aquece o corpo, aquece a cabeça. E as pernas também elas têm que ser aquecidas. Tem uns meigões que a gente usa, né? Esse aqui é um chazinho mate. Chá mate que a gente compra aqui. Então, estamos lendo, né, o livro de Isaías. Estamos hoje no capítulo 7 do livro de Isaías. Eu estou aqui também acompanhando. Tá relativamente calma agora à noite. À noite lá em Israel, né? Porque em Israel já são 5h30, então, e lá já está escuro também, porque lá escurece também. No inverno escurece cedo também, igual aqui. Então vamos lá. Capítulo 7 do livro de Isaías. E o capítulo foi dado o nome de O Sinal de Emanuel. Nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Olha, já estamos na terceira geração de reis, tá? Essa profecia foi na terceira geração de reis do qual Isaías foi profeta, durante o período em que Isaías foi profeta. Nos dias de Acás, que Acás é o filho de Jotão, que era filho de Uzias. Uzias foi o primeiro rei, lembra? No ano da morte do rei Uzias, então. Aí veio o filho dele, que foi o Jotão, que não ficou muito tempo, porque eu falei para vocês que ele era muito gostosinho. E aí veio o Acás, que também não era flor de xixerá, mas, né? Então, vamos lá. Nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não puderam conquistá-la. Lembra que eu disse para vocês um outro dia atrás, aí, numa leitura de um dos capítulos de Isaías, que um dos pecados de Jerusalém, de Israel, é justamente a divisão entre eles? Então, aqui nós temos uma prova, tá? Por que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor? Divisão entre irmãos, peleja entre irmãos. E aqui, o rei de Israel, que nessa época aqui, o reino estava dividido, tinha o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte era Samaria, e o reino do sul era Jerusalém. E o rei do norte, que era de Israel, subiu contra Jerusalém.
com o rei da Síria. Ele se juntou com a Síria e os dois desceram para Jerusalém para pelejar contra Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria fez aliança com Efraim. Efraim é um dos irmãos de Judá, um dos irmãos de José, um dos irmãos de Naftali, ele era um dos 12. Então se agitou o coração de Acás. É claro, o irmão dele estava vindo contra ele. E o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: tu e teu filho Seá-Jesube sai ao encontro de Acás, ao fim do aqueduto da piscina superior, no caminho do campo do lavadouro. Deus dando a indicação para Isaías aonde é que ele deveria ir para encontrar com Acás. E diz-lhe: acautelai-te, aquieta-te e não temas. Então, Isaías, junto com o filho dele, que tinha um nome bem interessante, Seá-Jesube, ou Jesube, Seá-Jesube. E diz-lhe: acautelai-te, aquieta-te e não temas. Não te desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes. Olha o nome que Deus deu para ele, tições fumegantes. Gente, é um nome bom para dar para os de preto lá e no Brasil, né? Não? Dos juízes lá, né? Aquela turminha lá, eu não sei quantos eles são, acho que eles são uns 10, né? Uma coisa assim. Então, tições fumegantes, vamos botar o nome deles disso? Por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. A Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com os filhos de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no nome dele o filho de Tebel. Contudo, assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Dentro de 75 anos, Efraim será quebrado e deixará de ser povo. Muito triste, né? Muito triste. Entretanto, a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não ficareis firmes. Aqui o profeta Isaías estava profetizando que o reino do norte seria destruído completamente por Nabucodonosor. Continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. O que Deus está falando para Acás? Acás me pede um sinal de que o que eu estou falando para você é verdade. De que a Síria e o reino do norte, que é Israel, não vai vir contra você e não vai conseguir conquistar vocês. Que eu estou protegendo Jerusalém. Pede um sinal. O sinal você pode pedir tanto aqui da terra, como na profundeza da terra, como em cima no céu. Eu vou te dar um sinal. Qualquer lugar que você me pedir esse sinal, eu vou te dar. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Isso me lembra uma coisa. Lembra quando Jesus disse para os fariseus e os saduceus e toda aquela turminha? Uma geração perversa pede sinal, mas só um sinal será dado: o de Jonas. Aqui é a mesma coisa, mas aqui Acás foi bem clever, bem inteligente. Ele disse: eu não vou tentar o Senhor, eu não vou pedir sinal nenhum, não. Eu acredito, eu confio.
Olha que fé, né? Melhor do que a dos saduceus e fariseus, lá do tempo de Jesus, que pediam um sinal. Acas, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então Isaías disse: Ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda enfatigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Glória a Deus. Gente, no meio dessa tensão toda, no meio dessa confusão que estava ali, o povo com medo da guerra, o povo com medo de que a Síria e o Reino do Norte, né, que Israel viesse contra Judá. Acas com medo. E Deus diz para Acas, através do profeta Isaías: você não teme, porque eu vou destruir Efraim. Efraim não mais existirá. O reino do norte não mais existirá. Pede o sinal que eu vou te mostrar. Acas falou: não vou pedir sinal nenhum. Eu não vou tentar ao Senhor. Eu confio. E aí, por causa dessa atitude de Acas, Deus fez a maior promessa que ele poderia fazer para a humanidade. Ele honrou Acas, revelando naquela época que talvez eles não entenderam nada do que estava sendo dito pelo profeta Isaías, talvez nem o profeta Isaías conseguiu entender a profundidade do que estava sendo dito. Mas o Senhor disse: você não vai pedir um sinal, mas eu vou dar um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra ante cujos reis tremes de medo será desamparada. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria. Virão e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros e em todos os prados. Naquele dia rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos das pernas, e até a barba será totalmente tirada. Naquele dia, alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Essa profecia se cumpriu mesmo antes de Nabucodonosor. Naquele dia, todo lugar em que antes havia 1000 vides, quer dizer, onde havia 1000 pés de uva, né? Do valor de 1000 ciclos de prata, será para sarças e para espinheiros.
com arco e flechas se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes que costumavam cavar com enxadas, para ali não irás, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão de pasto para os bois e serão pisados pelas ovelhas. No meio de uma promessa linda e maravilhosa, que veio muitos anos depois. Veio uns 500 anos depois, veio a profecia, né? Cumpriu a profecia do Messias. E no meio dessa profecia linda do Messias, dessa promessa de restauração, o profeta profetizou contra Samaria. O profeta profetizou contra a Síria. E contra a Síria, porque a Síria era uma e a Síria era outra. A Síria foi de onde veio Nabucodonosor depois, né? Mas mesmo assim, olha, naquele dia rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, que seria Nabucodonosor, né? Que seria o reino da Síria, que viria para... Não só Nabucodonosor, teve outros também que vieram, né? O rei Dario, etc. Você sabe o que Nabucodonosor fez com o povo de Samaria quando eles levaram eles? Porque Samaria caiu antes de Judá, tá? O reino do norte, Israel, caiu antes do reino de Judá. Porque até hoje o judeu tradicional, o judeu ortodoxo, ele usa barba e cabelo grande, etc., dos lados, né? Barba e tudo. Então, o rei Nabucodonosor, para humilhá-los, para humilhar o povo de Jerusalém, do norte, né? De Samaria, os israelitas, ele mandou rapar a barba de todos eles e eles tinham que andar pelados e sem barba, cortou todo o cabelo do corpo deles. Então, essa profecia se cumpriu até nesse sentido. Até nesse sentido. Eles foram levados assim cativos. Né? A quem eles não mataram, né, gente? E ficou só um remanescente, como diz aqui. Mas o remanescente que ficou não ia plantar vinhas, tá? Eles iam viver do gado e do leite do gado. É isso que eles comeriam, tá? É o que o profeta está falando aqui. Que onde havia as plantações de vinha, iria crescer a sarça, ia crescer os espinhos, né? Então, deixaria de existir a plantação de vinho. Por que que é? Por que que Deus disse essa profecia? Qual que é o significado da uva? O significado da uva é alegria, né? Porque da uva se faz o vinho, que é a bebida que alegra. É comemoração, então Deus ia tirar todo o prazer e deixaria só aquilo que mantém a vida, aquilo que dá, que mantém o corpo humano vivo, que seria o leite, que seria o produto da ovelha e o produto do gado. Então Deus tiraria todo o prazer e deixaria somente o necessário. É muito bonito essa coisa aqui. Muito bonito. Mas interessante que depois o rei Acás, porque o rei Acás também subiu ao trono muito cedo, viu, gente? Ele também subiu ao trono muito cedo, porque, olha, o rei Uzias morreu, deixou o filho dele, Jotão, né? O Jotão era um menino, um rapaz novo também. Quando o pai dele morreu, ele era novinho. Mesmo assim, como eles casavam muito cedo, aí quando o Acás subiu, ele também era novinho. Porque o pai dele reinou muito pouco, muito curto tempo, né? E quando ele subiu, o Acás subiu, ele também
ele era novo também, tá? Então, esse aqui é o capítulo 7. A parte assim que nos toca mais hoje é a promessa do Messias, que está aqui nesse capítulo, o sinal do Emanuel. E todo o resto dessa profecia já foi cumprida. Aliás, toda essa profecia já foi cumprida, né? Tanto o nascimento do Messias, quanto todo aquele acontecimento, né, que houve ali. A Síria também é interessante, né, gente, pensar que desde aquela época a Síria já existia, né? A Síria, esses países da árabes já existiam. E todos eles eram filhos do mesmo pai. Abraão foi o culpado de tudo isso, gente. Eu já falei em alguns dos meus vídeos que eu ainda vou ter uma conversa muito séria com Abraão, porque eu vou te contar, meu bichinho custoso. Ai, meu Deus. Ele tinha promessa, mas mesmo assim ele pisou na bola. E beleza, ele pisou muito na bola, gente, porque depois da morte da Sara, ele ainda foi me casar de novo. E teve mais 6 filhos, homem. E aí nós temos as consequências até hoje, tá aí essa briga, né? Não tô vendo a briga lá? E até hoje eles brigam entre eles. Briga de irmãos. E como se fala por aí, entre briga de família a gente não mete o colher, viu? Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Em briga de irmão, então, não mete a colher de jeito nenhum. Então é melhor ficar de fora observando, né? Principalmente uma porcentagem muito grande da população do Brasil tem um pé um pé deles. Aliás, gente, se a gente for pensar, é mais porque os filhos os filhos da Quetura também estão lá no Brasil, né? Não são só os filhos de Jacó que estão lá no Brasil, não. Os filhos de Ismael estão lá no Brasil também, os filhos da Quetura estão tudo lá no Brasil também, entendeu? Então, o sangue de Abraão está espalhado muito pelo mundo todo, muito pelo mundo todo. Eita, bichinho. Bem que a profecia, a promessa de Abraão foi essa, né? Que a descendência dele ia encher toda a terra. E olha aí, não só a de Isaac, gente, a descendência de Abraão são todos os outros também. E encheram a terra mesmo. Tá aí, ó. A briga deles é babadeira. A única coisa que nós temos que aceitar é que um dos filhos dele foi dado a ele o ministério espiritual. E é o que é o que os outros filhos não estão aceitando, né? A carga espiritual de proclamar o reino do Pai aqui na Terra. Então tá. Amanhã estaremos estudando estaremos estudando o capítulo 8 do livro de Isaías. Aqui vem uma coisa interessante demais no capítulo 8 que nós vamos comentar amanhã, tá bom? Muito interessante esse capítulo 8 de Isaías. E tem muita, muita sabedoria ali para a gente dar uma estudadinha. Então, vocês sabem, o capítulo 7 de Isaías já foi cumprido, tá? Até a promessa do Messias. Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana aí, hoje é sábado, amanhã é domingo. Amanhã talvez eu tenha que fazer esse vídeo um pouco mais cedo, porque eu estarei na casa do meu sobrinho Levi. Ele me pediu para ir para lá amanhã, então amanhã estarei lá com eles. Então eu vou fazer amanhã o capítulo 8 um pouquinho mais cedo. Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom final de dia. Tchau.